Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dr. Mário Sérgio que está aqui falando e hoje eu estou com duas pessoas aqui especialíssimas. Estou aqui com o pastor Léo e estou aqui com meu amigo o pastor Hudson. Nós estamos aqui no podcast, o podcast é o podcast Viver Bem e o objetivo do nosso podcast é levar boas informações em saúde, boas informações em cidadania, em meio ambiente, em alimentação e cuidados, ou seja, informações para vocês captarem e utilizar para viver cada vez melhor. Os pastores são meus amigos, eles são da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a cidade toda tem visto que ultimamente assim, né, nos últimos anos, a Igreja Adventista tem trabalhado muito em ações sociais, são mutirões de saúde, são palestras, são eventos, são convites à leitura e eu trouxe os pastores aqui, inicialmente eles vão se apresentar e daqui a pouquinho a gente vai discutir sobre essas ações, tá certo? Pastor Hudson, fica à vontade. Olá, tudo bem? Que bom falar com vocês. Doutor, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de participar de um podcast como esse, trazendo esse tipo de notícia de qualidade para a nossa comunidade, né? Bom, meu nome é Hudson, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia já há 16 para 17 anos, já tenho um tempinho aí nessa jornada, filho de um lar também de pastores e a gente tem seguido aí a trajetória da família. Hoje eu cuido especificamente aqui, doutor, na nossa região, da área de família, da área de administração da vida, é uma área muito importante, né, dentro de cada comunidade evangélica, área de administração, chamada também no meio como mordomia cristã. Cuido também da área de Ministério Adventista das Possibilidades. O que é isso? É a parte da igreja que trabalha com inclusão. Então a gente tem um trabalho hoje para atender cegos, surdos, mudos, crianças com TDAH, autismo, nas mais variadas formas aí. Então a gente trabalha também para dar atendimento a essa área. E muito feliz de estar participando aqui desse momento. Ok. E o pastor Léo? Maravilha, doutor, obrigado, hein? Antes de falar com o pessoal, obrigado, é uma alegria a gente estar aqui, doutor é parceiro já da gente e eu estou muito feliz também de estar aqui junto com o senhor e o pastor Hudson. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Léo e eu sou pastor da Igreja Adventista há 9 anos, é uma alegria a gente estar aqui e eu também, assim como o pastor Hudson, nasci no lar adventista, sou filho de pastor adventista e aqui na nossa região fazem 2 anos mais ou menos que nós estamos trabalhando, 1 ano e meio para ser específico, e a gente cuida das novas gerações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu trabalho com aqueles que alguns conhecem como escoteiros, que levam os lenços aí no pescoço, que nós chamamos de aventureiros, crianças de 6 a 9 anos, e desbravadores de 10 a 16 anos. É a área que a gente cuida também dos jovens, acima de 18 anos até 35. A nossa preocupação é formar cidadãos de bem, que possam contribuir para a sociedade, que possam assumir grandes responsabilidades. Então, nossa igreja tem esse olhar para as novas gerações. E eu também cuido da área de comunicação da Igreja Adventista. Então, participar de um podcast como esse agrega muito para a gente e que bom poder chegar até você através da comunicação. E a gente espera que esse podcast seja bem legal, seja bem acessível a você e que o que a gente falar aqui possa ser realmente assim agradável e de boa informação. Muito bem, pastores. É isso aí, né, pessoal? Vocês estão vendo que os homens são homens de Deus, né? Graças a Deus, né? Estão aqui realmente para anunciar as boas novas. E falando em anunciar boas novas, pastor Léo, já aconteceu, foi no sábado, né? Sim. Então, sábado eu até estive lá, houve um evento. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o evento de sábado. Legal. O que ocorreu, qual foi o motivo, qual foi o objetivo. Sim. Ele é um evento só de Teixeira, ele tem um nível nacional, ele tem um nível mundial. Sim. E quais foram as suas impressões? Porque para mim, que inclusive estive lá, foram as melhores possíveis, né? Que legal. Então, doutor, sábado nós participamos de um evento chamado Impacto Esperança, Sim. que já acontece na nossa igreja há mais de 15 anos. Qual que é o objetivo? O objetivo é levar boa informação para as pessoas através da literatura. Então, a igreja para no mundo inteiro, Sim. no mundo inteiro, é um projeto no mundo todo, para distribuir livros e fazer impactos sociais na comunidade. Então, aqui em Teixeira, no sábado, nós participamos, fomos parte do corpo da igreja no mundo inteiro. E aqui foi muito bonito, a gente esteve lá, Sim. também as impressões foram as melhores, o povo é muito querido aqui,
Para aqueles que não estiveram, não visualizaram, nós tínhamos ali fanfarra do Clube dos Bravadores, nós tivemos ali jovens também desfilando com faixas, tivemos um trio elétrico dando orientação, louvores, música, orações pela cidade. E o nosso principal objetivo era fazer com que esse livro fosse realmente impactante na vida das pessoas. Nós distribuímos o livro O Grande Conflito e esse livro fala sobre os acontecimentos finais desse mundo. Nosso mundo tem muitas coisas que são boas, é bem verdade, mas tem muitos alertas para nós. Enchentes, catástrofes, saúde, pandemias, epidemias. E esses alertas trazem para a gente uma questão, até quando isso vai durar? Como é que vai ser o mundo? Então esse livro chamado O Grande Conflito trata esses assuntos. E nós paramos aqui em Teixeira com mais ou menos 2.000 pessoas, entre 2 e 3 mil, que são irmãos adventistas da nossa cidade, várias igrejas representadas, e nós fomos às ruas. E foi muito bom, a gente tem a gratidão aqui, a cidade que nos acolheu, que abriu as portas, todo mundo compreensivo. A gente causa ali o transtorno do trânsito, porque é uma passeata, é um trio e aquela coisa toda. Mas o povo abriu os braços, abraçou a gente mesmo, sorriu e aceitou muito bem o projeto. Então esse projeto já acontece há mais de 15 anos. O objetivo é levar informação para as pessoas através da literatura e a gente fez isso, né, com mais de 2.000 pessoas entregando essa literatura gratuita, inclusive. A igreja não tem fins lucrativos com isso. E foram distribuídos entre o ano passado e esse ano 27 milhões de livros desse, O Grande Conflito, em diversos idiomas, mais de 80 idiomas ao redor do mundo. Então o impacto realmente, por isso se chama Impacto Esperança. É no mundo inteiro, é para muita gente e Teixeira foi alcançada também aí no último sábado, foi uma benção. Exatamente. Pastor Léo ainda. Sim. Só para eu entender, o senhor fica mais em Teixeira, mais em Eunápolis, como é que é a sua rotina? Que legal. Gente, na igreja adventista funciona assim. Nós temos os pastores que nós chamamos de pastores distritais, que cuidam das igrejas locais. E eles são o nosso braço forte, a linha de frente da igreja, os pastores que moram aqui na cidade. Sim. E nós, pastor Hudson e eu, trabalhamos numa região geográfica da Bahia, que nós chamamos de Extremo Sul, cuidando de áreas específicas, contribuindo para que o ministério dos pastores seja efetivo na igreja local. Então, nós moramos em Eunápolis, que fica aqui a 160 quilômetros de Teixeira, e eu, na minha área, como disse, cuido das novas gerações, principalmente, e da área da comunicação. Qual que é o nosso objetivo? Exemplo, uma igreja aqui precisa de um treinamento para jovens. Nós respeitamos as diferenças pastorais. Nós temos pastores, como meu pai, que tem quase 60 anos de idade. Eles têm maior desafio para se comunicar com jovens que têm 18, 20 anos. Sim, sim. Eu tenho 30 anos. Eu vivi essa fase agora, há pouco tempo. Então, a gente se aproxima da linguagem. Então, quando um pastor local, distrital, precisa de um treinamento, aqui em Eunápolis, Itamaraju, Teixeira, ou Porto Seguro, ou Poço da Mata, enfim, na nossa região, essa região geográfica que nós cuidamos, então a gente vem e nós atendemos essas áreas específicas que nós cuidamos. No meu caso, as novas gerações, no caso do pastor Hudson, família, como ele disse, Ministério das Possibilidades, saúde, administração financeira da família. Então, cada um tem a sua área específica e o nosso objetivo é fazer com que a igreja local seja abençoada. Então, a gente não mora em Teixeira, mas a gente vem direto aqui porque a igreja aqui é muito forte, é uma bênção. Sim. A gente tem muitos pastores locais aqui, então a gente vem fazer treinamento, vem acompanhar esse movimento maravilhoso. E realmente, Teixeira é uma cidade que tem nos acolhido de braços abertos. A gente tem gratidão porque nós somos de Eunápolis, somos de fora, nós viemos de fora também porque somos filhos de pastor, mas a região nos abraçou, nos acolheu e tem sido uma bênção aqui o Ministério Adventista em toda a nossa região. Isso aí, muito bem. E falando em acolher, abraçar, domingo eu tive até lá com o senhor, né? Mas a Igreja Adventista, ela fez uma mega ação social. Essa mega ação social, ela ocorreu ali no bairro Rosa Luxemburgo. Para quem não conhece, é uma comunidade carente. Sim. É um bairro, pelo que eu pude entender, relativamente novo. Teixeira é nova, né? Teixeira tem 38 anos, Eunápolis também é bem jovem, né? Verdade. Mas teve essa mega ação social ali no bairro Rosa Luxemburgo e, graças a Deus, capitaneado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com apoio dos voluntários também, mas lá nós tivemos atendimento médico, nós tivemos massagem. Não vou contar tudo não, quem vai contar vai ser o pastor Hudson. O que aconteceu no último domingo no bairro Rosa Luxemburgo?
Pronto, doutor. A gente chama aquele movimento de Feira, Vida e Saúde. Agora, é claro, nós oferecemos juntamente com os serviços assim na área da saúde específica, a gente serve outros serviços. Por exemplo, nós tivemos ali corte de cabelo, para ajudar justamente porque é uma comunidade mais carente, que precisa de alguns detalhes que talvez outros não precisem. Mas a Igreja Adventista, ela pensa que quando ela chega nessas regiões, ela precisa de fato cuidar de tudo aquilo que envolve esse local. A igreja precisa ser um agente transformador na vida das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então nós tivemos, e a gente agradece muito pela parceria, nós tivemos ali médicos atendendo os moradores, nós tivemos ali psicólogos atendendo também, tivemos de fato gente fazendo massagem ali na comunidade. Você imagina, quando é que essas pessoas teriam acesso a esses serviços? A gente sabe que às vezes é difícil até conseguir marcar uma consulta médica. A gente entende a dificuldade, o nosso sistema de saúde ele é muito sobrecarregado, é natural que seja assim, somos muitos brasileiros e automaticamente aqui uma cidade já num porte como esse também vai ter muita demanda, a gente entende isso. Então, a igreja entende que ela pode ser uma via auxiliadora também nesse processo, né? Cuidando aí da questão de saúde. Quanta gente não tinha noção de como é que estava a sua pressão. E ali a gente vai, afere pressão, a gente vai ali e faz os índices de glicemia, aí os médicos fazem um acompanhamento, dão dicas ali para aquelas pessoas. E nós chamamos de 8 remédios naturais. A Bíblia deixa bem claro para a gente como é que a gente deve se cuidar. Nós temos como regra de fé a Bíblia. Então a gente encontra 8 remédios que a natureza, que Deus deixou por meio da natureza para cada um de nós. A gente pode falar de luz solar, como é importante tomar sol, como é importante tomar o ar puro, a alimentação que a gente faz, a água, enfim. São 8 remédios que Deus deixou por meio da natureza para dizer para o homem assim, olha, existe uma forma de viver mais, e não apenas viver mais, como viver melhor. Então a Igreja Adventista entende isso, e por isso a gente faz uma feira como essa, de serviço e de saúde para atender a comunidade nas suas demandas mais variadas, né? Tentando ensinar para eles e tentando ajudá-los ali a encontrar um caminho mesmo diante da dificuldade. Porque a gente sabe que hoje, por exemplo, não é fácil você ir ao mercado e fazer compras. Ainda mais quando a gente está falando de coisas que exigem um pouquinho mais de recurso, de cuidado. Então, a gente sabe das dificuldades que essas pessoas enfrentam e a igreja tenta ser uma porta-voz aí forte no que tem que ver com ensinos que a Bíblia traz para a gente, para de fato abençoar a comunidade onde a gente está inserido. E foi assim que aconteceu ali em Rosa Luxemburgo, e a gente pensa que em algum momento a gente precisa começar a atacar também outras comunidades, atacar no bom sentido, né? Fazer com que essa mensagem chegue lá nas outras comunidades também que fazem parte aqui da nossa cidade. E o que eu acho interessante, doutor, é que já passou o tempo em que as pessoas desvencilhavam igreja de comunidade, de família. Então, a igreja precisa desses movimentos. A gente não faz isso para querer mostrar que a igreja... Não, o senhor conhece... Está no DNA, né? Exatamente. Nós não podemos mais perder tempo. Tem muitas pessoas que não estão obtendo boa qualidade de vida porque não têm acesso à informação, à atenção, a tempo de qualidade. Então, a pergunta é, se a igreja não servir para abençoar essas pessoas, vai servir para quê? Então, nós como igreja entendemos que essa é a nossa missão. E a gente agradece a Deus, porque quando a gente procura pessoas para fazer um movimento como esse, ninguém está preocupado com quanto vai ganhar. Não é isso. As pessoas vão de bom grado. Pelo voluntariado. Não é isso? Elas vão por boa vontade. Porque se a gente não olhar para o nosso próximo, esse mundo é cruel. E aí não é olho por olho, dente por dente. A gente tem que viver amando ao próximo, como a nós mesmos. Então, se a igreja não cumprir esse papel que foi cumprido, e graças a Deus tem sido bem feito aqui, se a gente não fizer isso para a nossa comunidade, quem é que vai fazer? A gente, claro, pode esperar por outras pessoas, nós temos autoridades que foram colocadas por Deus para governar nossas cidades, mas nós como igreja podemos e devemos fazer mais. Essa é uma atitude da nossa igreja adventista, mas essa é uma atitude que todas as igrejas podem fazer, é olhar cada vez mais para a nossa comunidade. Se nós unirmos a fé com a boa orientação e a boa vontade de pessoas sinceras que querem ajudar, tem chance de melhorar a nossa sociedade, tem chance de melhorar esse mundo e tem chance de a gente poder ver pessoas felizes aqui também. Então, esse é o papel da nossa igreja em vista da comunidade. E a gente percebe claramente, doutor, que existe um apelo tão grande para isso, que quando você lança um desafio como esse, tentando encontrar profissionais, rapidamente você consegue trazer gente junto com você. A pessoa vai entregar um dia de trabalho,
não recebe por isso, porque de fato é tudo voluntariado, a igreja também faz como voluntariado, a gente não cobra nada dessas pessoas que estão sendo atendidas, é claro, porque o nosso papel não é esse, a igreja não serve para isso, né? A igreja serve de fato para abraçar a comunidade, e você consegue trazer profissionais, gente gabaritada, para participar de um momento como esse, o que é fundamental, porque não adianta eu falar de alguns temas e de repente eu não tenho ali gente especializada para dar um suporte para isso, né? Então a gente quer fazer com que isso se torne cada vez mais frequente, porque a gente entende essa necessidade que a nossa comunidade tem e como igreja, como o pastor Léo disse e disse muito bem, como igreja a gente entende que essa é a nossa vocação. Quando a gente olha para Jesus e para o que ele fazia, né, que é o nosso exemplo maior, ele cuidava das pessoas, ele atendia o necessitado, ele trazia cura para quem estava enfermo. Se nós somos a continuidade do ministério de Cristo, a gente precisa de alguma forma estar fazendo a mesma coisa que ele fazia, né? Exato, né? É preciso dessa igreja que tem uma ação social, né? Sim. Essa igreja é imitadora de Cristo e com relação a isso eu sou testemunha, né? A igreja adventista de Teixeira, de Eunápolis, né? Realmente está de parabéns, do Brasil, do mundo, sem dúvida, né? Vocês realmente estão de parabéns. Pastor Léo. Sim, meu doutor. O senhor é um homem ainda jovem. Sim. E está aí com esse ministério que, de certa maneira, pega esse pessoal mais jovem, né? Sim. Essa juventude. Os desafios que o senhor enfrenta com essa juventude, né? Sim. O jovem, ele ainda está acreditando na igreja, ou a igreja, sei lá, de repente é só um clubezinho de encontro, sim, os amigos. Quais são os principais desafios? O que o senhor vê aí? O que dá para melhorar? Maravilha, doutor. Realmente liderar as novas gerações é um desafio. Bom, desde mais novo, eu comecei o ministério com 22 anos. Então, esse ano eu faço 31, são 9 anos. As pessoas falavam, brincavam comigo que viam esse perfil, que um dia eu poderia liderar jovens. E eu falava, meu Deus, misericórdia, como é que vai ser isso? E quando eu fui nomeado para cuidar dos jovens aqui, foi pior do que eu pensava, assim, porque eu ficava diante do desafio pior no sentido de mais preocupação. Mas, de fato, doutor, nós temos vivido uma geração que tem sido bombardeada de todos os lados. O grande desafio hoje, eu julgo ser esse. Porque, antigamente, na nossa época, os nossos pais falavam que era isso e a gente achava que era isso simplesmente pelo respeito a eles. Essa é uma questão também de mudança geracional. Você não fala 30 anos atrás de uma criança que desobedecia os pais. Ninguém falava isso há 30 anos atrás. Hoje, 30 anos depois, na década de 90 para cá, depois de 90, a gente tem crianças que foram crescendo e que foram encarando isso com naturalidade. O pai chama, filho, vem aqui. Não vou. Ou, tô ocupado. Outros falam aqui na nossa região, é o que é, maninha, né? E não larga o celular, enfim. Então, não só na igreja, mas realmente as gerações mudaram. E ao mudarmos as gerações, os desafios foram diversos para todos nós. Falo da área da educação, por exemplo. Antigamente, o respeito que se tinha por professores era muito maior do que o respeito que nós vemos hoje. Então, eu uso esses exemplos para dizer, tem sido difícil para todos nós. Então, eu não posso dizer que é só no meio do pastoreio, não. Para todos nós, lidar com as novas gerações é um desafio. Por quê? Porque hoje eles têm acesso à informação boa e ruim muito fácil. Eles têm um celular na mão. O meu primeiro celular foi assim, meu pai tinha um celular, aí daqui a uns anos o celular ficou meio velho, ele trocou, passou para minha mãe. Aí minha mãe usou mais um tempo, aí passou para meu irmão. Aí meu irmão usou mais um tempo, chegou em mim. Então o celular, quando eu ganhava, já tinha 12 anos de uso. Então o meu primeiro celular foi com 17 anos para 18 anos, já estava indo para a faculdade. Hoje não. Hoje minha filha tem 3 anos de idade, ela pega o celular e já sabe fazer tudo, Então eu vejo que os desafios são muitos. E não apenas no mundo virtual. Nós temos o mundo aqui fora. E aí o mundo aí fora oferece diversas oportunidades para o jovem. É uma festa, é um show. E nós temos gente de qualidade inventando um filme novo, um seriado, uma novela. Então, olha quanta coisa o jovem se depara, um dorama, são muitas coisas. Mas aí quando você olha para o jovem cristão no mundo de hoje, ele é um jovem que ele tem que viver meio alheio, não é alienado. A gente está aqui no mundo, a gente vê o que o mundo oferece,
Mas se a gente for mergulhar nesse universo do mundo, aí a gente tem maior dificuldade de ser fiel a Deus. Então você vive no mundo, mas você não pode se misturar com as coisas desse mundo. Esse é um desafio, mas é possível, porque houveram jovens na Bíblia que viveram em grandes cidades com grandes oportunidades. Eu me lembro de Daniel na Babilônia, eu me lembro de José no Egito, chegou muito novo em cidades muito grandes. E mesmo com várias oportunidades, permaneceram fiéis. Então hoje qual que é a nossa esperança? É de podermos ter bom acompanhamento às novas gerações. Isso requer uma parceria disso aqui que nós estamos conversando, porque se eu luto pelo jovem ou pela criança, mas o pai não luta pelo casamento dentro de casa, aí se divorciam. Aí o pai educa de um jeito, a mãe educa de outro jeito. O número de divórcios no Brasil aumentou 69% nos últimos 10 anos. A cada ano, mais de 100 mil crianças no Brasil veem seus pais separando. Imagina, é uma geração que cresce com educações agora distintas. Por exemplo, os pais se separam, um é da igreja, o outro não é. Aí, durante a semana, passa ali regradinho com a mãe que é da igreja. E no final de semana vai para a casa do pai que não é da igreja. Veja! Então, às vezes a gente olha para o jovem e nós temos a tendência de dizer que o jovem é o problema. Mas aqui fica um apelo até para quem está nos ouvindo. Nós precisamos cuidar do jovem como um todo. E o primeiro cuidado que a gente precisa ter com as novas gerações está dentro de casa. Acontece que, como pais, algumas vezes nós terceirizamos o serviço de educação. Porque educar, gente, dá muito trabalho. Educar requer muito tempo. Educar requer muita disposição. E às vezes, na nossa correria, no nosso cansaço, a gente quer fazer tudo menos educar. E aí a gente terceiriza. A gente coloca a culpa da má educação na escola. Outras pessoas colocam essa culpa na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa pra gente, nós que somos pais, nós precisamos assumir esse papel, porque são nossos filhos. Eles são o bem mais precioso. O dinheiro que a gente conquista, um dia vai embora. Sabe, a casa que a gente tem, o carro que a gente possui, isso tudo fica para lá. Mas os valores, os princípios que nós vivemos, esses serão passados de geração em geração. Filho para neto, neto para bisneto. Qual é a geração que nós estamos deixando? Realmente, doutor, é muito difícil acompanhar jovens fiéis na igreja. Os desafios são muitos, mas é possível, que nós temos jovens que querem. A missão Caleb, que a gente vai falar daqui a pouco, fala sobre isso. Porque a gente tem jovens que dedicam seu tempo, sua atenção, suas férias para cumprirem a missão. Ora, era para eles estarem de férias, jogando videogame, dormindo até mais tarde, mas eles estão ali, prontos para cumprir a missão. Então, o que eu vejo é, sozinho eu não vou conseguir liderar as novas gerações. Mas se a gente tiver o trabalho dedicado dos líderes das igrejas, dos líderes da comunidade, dos pais dedicados dentro de casa, de professores bem comprometidos, se a gente cercar essas gerações, essa nova geração, com bons costumes, com bom acompanhamento, é possível sim formar uma geração de jovens que tenham princípios, mais do que religião. A gente quer jovens que tenham valor. E a gente pode, só depende do nosso trabalho desprendido para cuidar desses meninos e meninas. E, doutor, dentro desse assunto, eu penso que assim, em todo o tempo, a juventude sempre buscou por referenciais. E a gente vai tentando encontrar esses referenciais aonde a gente está inserido. Aí, hoje, claro, com a globalização e com isso tudo, se tornou muito mais fácil você ter acesso a grandes artistas. Hoje a gente está numa cultura muito grande desses influencers, né? Então essa turma está conectada com isso o tempo inteiro. Eles passaram a ser o referencial porque, de alguma forma, acho que nós como pais, eu tenho uma filha de 14 anos e um filho vai fazer 13 anos daqui a uns dias, nós como pais, como o pastor Léo disse, terceirizamos isso. A gente deixou de ser o referencial. Por quê? Porque a distância, a comunicação já não é fácil. Eles têm mais facilidade de pegar ali um celular e de olhar na tela do celular e ver o que os outros estão fazendo. A gente não tem esse tempo para dedicar, ou melhor, a gente acha que a gente não tem esse tempo, porque talvez seja esse o maior problema. Tudo aquilo que a gente entende que tem valor, a gente dedica tempo. Eu costumo dizer isso em alguns lugares quando passo. Dentre muitos defeitos que eu tenho uma grande qualidade, eu sou vascaíno. Isso trabalha com a minha resiliência todos os dias, né? Então, assim, dentro disso tudo,
Quando vai ter um jogo e eu não estou numa viagem ou num programa da igreja, eu tento me organizar para que eu consiga assistir aquele jogo ali. Independente de se vai ganhar ou se vai perder, mas como aquilo é uma coisa importante até para uma questão familiar, toda a minha família vem dessa cultura e tal, então aquele para mim é um momento importante. Eu reservo tempo. Eu reservo tempo para minha devoção pessoal. Eu reservo tempo para o meu trabalho. Como eu posso dizer que eu não tenho tempo para minha família? Talvez o valor tenha sido invertido, talvez eu tenha colocado mais expectativa em outras coisas do que no cuidado com a família. Aí a gente transfere, vamos transferir para a educação. Graças a Deus, nós como Igreja Adventista, nós temos também uma rede educacional que é muito forte. Então você tem aí, hoje aqui na nossa região, nós já temos mais de 1.400 alunos na rede em 2 escolas que nós temos, uma em Eunápolis e outra aqui em Teixeira. Daqui um pouco de tempo, né, Pastor Léo? Nós vamos ter uma grande escola, um grande colégio adventista aqui em Teixeira de Freitas. Vai ser ampliado, aí vai ser construído um novo prédio. Mais de 1.500 alunos. Então vai ser assim uma bênção. Mas enquanto esse tempo não chega, e mesmo quando chegar, o pai não pode entender que ao colocar o filho dentro de uma escola, acabou o papel dele. O educador é ele, o professor vai ensinar matérias que ele vai precisar na faculdade, quando crescer, ao se desenvolver, mas quem ensina a viver são os pais. Então, se a gente não dá tempo, se a gente não passa tempo, e assim, os filhos observam tudo, sabe? Se o pai não cuida da esposa, a referência que esse menino vai ter quando chegar lá quando adulto vai ser, bom, eu também não preciso cuidar da esposa, por quê? Porque eu nunca vi isso em casa. Então, esse é um problema. E a igreja também vem tentando fazer esse trabalho em parceria, juntando aí, né, essa mescla do Ministério Jovem, que vem com esse cuidado, com essa orientação, e a gente tentando fazer um trabalho de base junto com os pais, para que os pais entendam e peguem para si essa responsabilidade. Não terceirizem, não deixem apenas a cargo da igreja. A igreja tenta, a igreja faz o que é possível fazer na medida da informação que ela tem. Nós temos igrejas desde grandes prédios a igrejas bem pequenas. E isso vai mudar também o tipo de membro que a gente tem lá dentro. Mas a igreja tem tentado fazer esse acompanhamento para que a família sirva para os filhos uma boa educação, a fim de que esses meninos cresçam para fazer a diferença aonde eles estiverem inseridos. Seja escola, seja faculdade, seja onde for, ele precisa ser luz lá dentro, né? A gente acredita muito nisso. Muito bem, né? Luz do mundo, sal da terra, não é isso? Demais. Muito bem, excelente. Inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa, muito bem. Pastor Hudson, vamos falar um pouco mais sobre Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A igreja, como toda organização social, se bem que a igreja tem a sua característica própria, né? Sim. Ela é fundada por Cristo, né? Uhum. Então, o que acontece? A igreja, ela também está inserida na sociedade. Então, mudanças na sociedade acabam realmente respingando também, às vezes, dentro da igreja, né? Então, Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos nós sabemos, um dos maiores grupos cristãos do mundo, tá? Eu queria que o senhor falasse aqui para a gente um pouco a sua percepção. É uma igreja mais aberta, ou que tem tentado se abrir, ou que tem procurado acolher mais, ou ser mais parceira das pessoas? Vou explicar melhor a minha pergunta. Vocês têm muitos trabalhos sociais, inclusive vocês estão aqui sendo parabenizados por mim, viu? Obrigado. Estou pessoalmente parabenizando. Vocês realmente têm sido sal da terra e luz do mundo. Amém. E vocês têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Para a pessoa se aproximar mais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa é a minha pergunta. O que eu tenho, o que as pessoas têm que fazer? Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, a igreja é um ambiente aberto. A igreja está de braços abertos para receber toda e qualquer pessoa que entende que precisa de Cristo Jesus. O nosso papel é esse. A gente costuma fazer assim, uma comparação entre igreja e hospital. Isso está muito claro na nossa cabeça. Para que serve o hospital? Para atender quem precisa, não é isso? Ele está enfermo, ele vai até o médico vai olhar, vai fazer ali toda a anamnese, o diagnóstico e vai receitar alguma coisa para que essa pessoa seja cuidada e possa
curar da enfermidade que ela tem ali. A igreja tem o mesmo papel, só que agora no âmbito espiritual. Todo mundo precisa de Cristo, isso a gente não tem a menor dúvida. Não importa quem, existe uma necessidade. Tem até um autor que ele dizia o seguinte: no coração humano existe um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Então tem um vazio no coração humano que só pode ser preenchido por Deus, e isso envolve toda e qualquer pessoa. Dentro disso, a igreja está sempre de portas abertas. Como igreja, a gente tem um pensamento um pouco diferente de uma teologia muito moderna que tem seguido hoje. Claro, nosso assunto aqui é atendimento à comunidade, mas só para que a gente entenda o papel da igreja também no meio da comunidade, tem uma teologia surgida chamada por alguns de hipergraça. A hipergraça funciona mais ou menos assim: venha como você está e continue do jeito que você quiser ser. Ok? Então, no final das contas, não importa, porque Deus é um Deus de amor, de graça, e Ele aceita todo mundo e não pede que ninguém se transforme. Nós entendemos pela palavra de Deus que não é assim. A igreja e o evangelho, ele serve para transformar as pessoas, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa percepção de vida, o nosso contexto, a nossa forma de olhar o mundo. Essa empatia que precisa, ela é fruto de um trabalho, porque isso não é natural nosso. Não adianta falar, como é gostoso sair num domingo de manhã, depois de uma semana inteira de trabalho, para ir prestar um trabalho de assistência voluntária, social. Não é natural da gente. A gente aprende e a gente começa a gostar praticando, mas dizer que é natural, não é. Então a igreja ajuda nesse processo de transformação do indivíduo, para que ele entenda que aonde ele está inserido, de alguma forma ele precisa ser um agente de transformação. Não dá para que aquele lugar continue sendo a mesma coisa que era antes dele chegar lá. Ele precisa transformar o lugar que ele está. Então a igreja espera que a pessoa venha como está, mas que ao se encontrar com Jesus, ela seja cada dia transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A gente acredita muito nisso. Mas a igreja está completamente de portas abertas para receber toda e qualquer pessoa que precisa, e não apenas, doutor, porque quando a gente fala assim, não, a igreja está de portas abertas, fica parecendo que a igreja é esse local, é apenas ali um templo que fica de portas abertas para que a pessoa entre. A igreja perpassa isso. Nós não apenas ficamos dentro do templo esperando que as pessoas venham, nós vamos à rua também para atender as pessoas e encontrar aonde elas precisam, né? Por isso o trabalho social, por isso o trabalho de distribuição de livro, por isso esse cuidado com todas as áreas. Por que a igreja tem colégio? Não seria mais fácil deixar a educação para outros? Terceirizar? Não, vamos terceirizar, cada um escolhe um colégio. Por que a igreja tem? Porque a gente entende também que a nossa forma de vida pode ser ensinada e preparar esses meninos além da vida aqui, mas para aquilo que a gente chama, ou para que a gente entende de eternidade, né? Então a igreja está inserida em todos os campos da sociedade para, de fato, ocasionar transformação em todos os ambientes. Ok. É necessário nascer de novo, não é isso? Exato. O homem novo. Exato. Quer complementar, pastor Léo? Maravilha. Eu só quero... O pastor Hudson falou muito bem. Falou tudo. Mas a igreja, ela entendeu isso, que o pastor Hudson falou, principalmente do pós-modernismo para cá. Antigamente a gente costumava fazer igreja como sal dentro do saleiro. Jesus disse que nós somos sal da terra. Mas dentro do saleiro, o sal não tem função quase que nenhuma. Não tem. O sal, ele precisa estar, né, bem temperadinho na vida de outras pessoas. E aí a igreja, ela foi abrindo os olhos, doutor. A gente reconhece que durante algum tempo a nossa grande preocupação era talvez interna. Olhar muito para o cuidado que a gente precisa ter dentro da igreja, as nossas doutrinas, o nosso estudo da palavra. Eu ainda vivi numa época que a gente tinha muitos projetos voltados para a gente. Mas de um tempo para cá, a igreja percebeu que sal dentro do saleiro não faz diferença nenhuma. Ninguém coloca uma luz debaixo de um sofá. Não vai iluminar nada. Exatamente, né? Não vai cumprir a função. Então, luz do mundo. E nessa maneira, a igreja entendeu que a gente precisa, de alguma forma, ser relevante na vida das pessoas. Então, o que a igreja faz hoje é uma tentativa de aproximação, de mostrar para as pessoas que não há um evangelho exclusivista aqui. Não sou só eu. A salvação não é só para mim.
A salvação é para todas as pessoas. E se eu amo as pessoas, como é que eu vou querer ir para o céu se eu não tenho o meu vizinho, o meu parente, a minha mãe, os meus amigos de faculdade? Como é que eu vou para o céu sem essa galera? Então, a partir de uns anos para cá, nós entendemos que para ser sal da terra, a gente precisa se misturar com as pessoas. E isso é muito bacana, porque, doutor de coração, eu sou de berço adventista, eu nasci na igreja adventista, inclusive até o hospital que eu nasci era adventista. E aí, outro dia eu parei me perguntando quantas pessoas que eu tenho convívio que não são da minha igreja. E aí eu fiquei, meu Deus, a gente tem um projeto na igreja, ore por 5 amigos que não são adventistas. E eu fiquei com dificuldade de encontrar. Então, hoje a gente vai na padaria, tem pessoas ali que não são da nossa igreja. A gente vai na academia. Por que a gente acha que ser cristão tem que ser apenas aquela barreira? Não, eu sou crente, você não é, você fica na sua, eu fico na minha. É claro que, com todo respeito, nós podemos ser próximos às pessoas. E isso tem feito diferença. Isso. Às vezes, pastor Hudson e eu somos muito amigos. E as pessoas nos encontram, a gente dando risada, a gente conversando sobre alguma coisa, indo à academia junto. E as pessoas falam, ué, mas vocês são da igreja? Somos. E vocês vivem assim? Vivemos. Porque isso é ser igreja, é ser próximo, é ser acessível, sabe? Então, nós precisamos, e nós entendemos como igreja, que nós precisamos dessa aproximação. Então, talvez alguém esteja nos ouvindo e que, por algum momento, teve algum tipo de preconceito, ou foi a uma igreja e não foi bem acolhido, não sei. Mas tenham a certeza, de alguns anos para cá, nós temos entendido o que foi o ministério de Cristo. Cristo passava pouco tempo dentro da sinagoga e muito tempo cuidando de pessoas. E esse é o nosso objetivo hoje. A gente tem sim os nossos movimentos de cultos, os nossos horários fixos e até semanas de oração, que a gente passa a semana na igreja, todas as noites, como agora na Semana Santa, todas as noites na igreja. Mas nós também estamos entendendo, como o pastor disse, que não basta ser igreja dentro da igreja, sal dentro do saleiro. A gente tem que viver o evangelho das portas da igreja para fora. Então, talvez, como disse, alguém já conheceu a igreja e teve alguma dificuldade, ou achou o cristão meio careta, que alguns meio fechadões, né, um grupinho. Mas a gente tem aqui para dizer que realmente a gente tem visto essa necessidade de abrir o coração para as pessoas, porque de fato, se Jesus estivesse no nosso lugar, ele estaria curando as pessoas nos hospitais, ele estaria servindo alimento para as pessoas que não têm, ele estaria visitando as famílias que são necessitadas. Levando um agasalho, né? Pregando e dando exemplo, né? Pão para o faminto. Se nós não seguirmos esse exemplo, qual é o exemplo que nós vamos seguir? Então eu louvo a Deus, porque a igreja tem, sim, realmente, pregado a doutrina não muda, a gente acredita que está na palavra, mas a gente tem promovido muitas mudanças, sem perder os princípios, mudanças positivas, que as pessoas olhem e vejam, rapaz, olha, aquele povo é legal, aquele povo é feliz, Jesus está nessa igreja. E elas só vão ver Jesus se nós vivermos por Ele, para Ele. Porque falar no púlpito é muito fácil. A gente vai lá, anota um texto bonito da Bíblia e prega. Agora, viver o Evangelho, esse é o desafio. E tem sido uma benção a gente poder ver a igreja se levantando para viver de acordo com a vontade de Deus. Exatamente, né? E o movimento Caleb, por exemplo, é uma tentativa de vivenciar esse evangelho, né? Quer falar um pouco mais sobre o movimento Caleb? Sim. A Missão Caleb é um projeto que começou com jovens adventistas aqui no sul da Bahia. Então, já são mais de 10 anos. E qual que era o objetivo dos jovens? Algumas vezes eles ficavam ociosos nas férias dentro de casa. E foi interessante que a Missão Caleb, doutor, começou com poucos jovens, 15 ou 20 amigos que resolveram ir além. Eles tinham férias da faculdade, da escola, ensino médio, e aí jovens acima de 16 anos começaram a se unir. Vamos fazer um mês aqui de projetos sociais, vamos convidar essas pessoas para virem para nossas casas, vamos passar filmes da igreja com eles. Eles não eram jovens, na sua grande maioria, que sabiam pregar, que sabiam... E assim começou a Missão Caleb, bem pequenininha, 20, no máximo 30 pessoas aqui no extremo sul da Bahia. Um dia, um pastor chegou naquele lugar e viu que aquele negócio era muito legal. Ora, os jovens estão de férias e eles estão aqui pregando, contribuindo, cumprindo a missão. E aí ele pega essa ideia e leva para as instâncias superiores da nossa igreja. Conta o que estava acontecendo. A princípio, alguma resistência, porque
deveria haver um investimento, né? A gente tem camisa, a gente tem material, Bíblia especial, enfim. Então a igreja teria que investir para ver o retorno, não financeiro, o retorno espiritual mesmo, de pessoas sendo alcançadas. E algumas pessoas ficaram com medo de, será que vai, será que não vai? E os anos foram se passando e aqueles 30 jovens contaram para outros amigos, e no outro ano os 30 jovens viraram 100 jovens, e daqui a pouco viraram 500 jovens, e daqui a pouco a igreja assumiu a Missão Caleb como um projeto oficial da igreja. O que é a Missão Caleb? É o momento em que os jovens lideram as ações da igreja, geralmente no mês de janeiro aqui na nossa região. Então os jovens vão às ruas e eles convidam pessoas, e eles combinam com os médicos, e eles fazem feira de saúde, e eles chamam pessoas para gincanas e momentos sociais, e eles pintam casas de pessoas carentes, constroem casas. Eu tenho aqui o relato agora mesmo lá em Porto Seguro, em Cabralha, na verdade. Na próxima terça-feira nós vamos inaugurar uma casa que foi completamente reformada desde janeiro por jovens da Igreja Adventista. Eles começaram na Missão Caleb, não tinham muitos recursos, pediam ajuda, dono de material de construção, e foram lá e transformaram a casa de uma família carente. Então, qual que é o objetivo? A mente vazia, ela tem diversas ideias, boas ou ruins. Quando a gente deixa o jovem nas férias ocioso, ele tem a liberdade de escolher se ele quer fazer o bem ou se ele vai aprontar alguma coisa que é ruim. A igreja assume a Missão Caleb para dizer, nós temos uma ideia, nós temos uma opção, vamos trabalhar nas férias para que o nosso tempo seja um tempo de qualidade. Hoje, doutor, na América do Sul, nós somos mais de 300 mil jovens participando da Missão Caleb. Um projeto que começou com 20, 30. Hoje, só aqui na Bahia e Sergipe, nós somos 70 mil jovens participando, só nos estados de Bahia e Sergipe. Aqui no nosso território, que a gente chama de extremo sul, de Eunápolis e Porto para cá, nós somos 15 mil adventistas, 5 mil participaram da Missão Caleb agora em janeiro. Então a gente percebe que a igreja quer se aproximar da comunidade, a igreja quer se aproximar das pessoas, porque isso não surgiu da cabeça de um pastor. Ah, vamos fazer... Não. Foram os próprios jovens, os próprios membros da igreja que fizeram, nós queremos dedicar as minhas férias, as nossas férias, para a gente poder fazer a diferença. E graças a Deus por encontrar pessoas como o senhor, que realmente topam a parada, porque geralmente o jovem tem muito vigor e pouco recurso. Então se fosse para pagar um médico para ir lá, se fosse para pagar um cabelo, a gente não ia ter como. Mas a força de vontade, eles têm, eles fazem. Falta mesmo o recurso, mas a gente encontra pessoas como o senhor que apoiam e não cobram. Isso é uma maravilha, porque a gente alcança a comunidade e a gente faz a diferença. Tem sido uma bênção a Missão Caleb aqui no nosso território. Exatamente, né? Eu vejo nos olhos deles que eles têm uma coisa chamada fé, né? E às vezes quando a gente tem fé que vai dar certo, que vai realizar, aí a gente acaba... Deus coloca, né? Os parceiros. Curiosidade minha, por que o nome é Caleb? Legal, boa pergunta, né? Ótima. Você quer... Eu respondo. Não, vocês, é contigo. Quando Moisés e o povo de Israel estavam no deserto, prontos para entrar em Canaã, houve uma dúvida no meio do povo se a terra era muito boa mesmo. Deus manda separar os espias. Um espia de cada tribo, 12 espias. Eles vão, ficam 40 dias e voltam. O relatório foi, a terra é boa, porém, tem gigantes lá. 10 espias desacreditavam o povo, não vamos entrar porque os gigantes vão pegar a gente. 2 espias falavam, vamos porque Deus vai fazer um milagre. E esses 2 espias se chamavam Josué e Caleb. Josué e Caleb. Vocês conhecem a história, a grande maioria conhece. Aquela geração não entrou em Canaã. Deus disse que eles passariam 40 anos no deserto como um castigo, porque eles foram infiéis, eles não acreditaram. Né? Exatamente. Duvidaram. Só 2 daquelas gerações ficaram firmes para entrar em Canaã, 40 anos depois. Josué e Caleb. Agora, imaginem, 40 anos se passaram. Na época em que Josué e Caleb foram espias, eles eram homens de boa saúde, boa idade. O que a gente chama hoje de um homem de 35, 40 anos, já experiente, já tem vigor, já tem geralmente boa saúde. Josué e Caleb. 40 anos depois, Caleb já tinha 85 anos de vida. Num tempo em que Deus já havia limitado a vida humana a 100 ou 120 anos. Ou seja, Caleb já era idoso.
Sim. Mas quando eles conquistam a terra, Josué era o líder do povo. Josué era o líder. Moisés morreu, Josué ficou. Caleb vira para Josué e diz assim: há 40 anos atrás, Deus me prometeu me dar a terra mais alta lá em cima da montanha, que era o território mais difícil de chegar Sim. e de derrotar os gigantes. Caleb poderia pensar assim: naquela época eu era jovem. Jovem, né? Agora eu sou idoso, me respeitem, eu quero ficar aqui na mamata, na vida boa. Caleb disse: não, eu me sinto forte como há 40 anos atrás. Eu tenho vigor e eu quero o desafio. Eu quero subir a montanha e eu vou conquistar, porque Deus vai me dar a terra. Então, qual é o sentimento que a gente quer colocar no coração dos jovens? Suas férias no topo. Vamos para cima. A gente vai alcançar o máximo que der, porque Deus está no controle. E aí, com esse sentimento de Caleb, não importa a idade. O que importa é o sentimento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos lutar e nós vamos conquistar. Então, por causa desse sentimento de Caleb, e ele foi lá e conquistou mesmo, com 85 anos de idade, então a igreja batizou, chamou essa missão para os jovens de Missão Caleb, para que a gente tenha esse sentimento, que nas mãos de Deus podem nos dar o desafio. Nós vamos cumprir o que vier, porque Deus está com a gente. Isso é Missão Caleb. Muito bem, tá vendo você aí que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, a bonita história, né, da Missão Caleb. Sim. E a pessoa que quiser se juntar, auxiliar de alguma maneira, pode responder o pastor Hudson, pode responder o pastor Léo, o que tem que fazer? Ou seja, que queira ser voluntário, né, que queira abraçar a causa. Qual que é a causa? É a causa da igreja, é a causa de Cristo. Sim. É a causa de ajudar o seu irmão, de amar o seu irmão, como Cristo nos tem amado até o dia de hoje. Como é que faz? Exatamente. Doutor, a gente tem geralmente uma vez por ano, mas em alguns lugares são 2 vezes por ano a Missão Caleb, janeiro e julho, que é geralmente quando os jovens estão de férias da escola, janeiro e julho. Todas as pessoas podem, até a gente pede, por favor, participem mesmo, porque é para a gente fazer diferença, não é para levar o nome da igreja, é para levar realmente boa assistência para a nossa comunidade, e esperança, expectativa de vida para as pessoas que realmente às vezes não têm. Esperam muito tempo por uma consulta, esperam muito tempo por uma massagem. Tem gente que recebe massagem na Missão Caleb que nunca recebeu na vida. Primeira vez na vida. Você imagina. Então a nossa intenção é fazer a diferença. E eu sei que existem muitas pessoas que têm boa intenção, que têm vontade. Então a igreja apenas organiza isso para que você participe conosco. É simples. Aqui no nosso território, nós temos 202 igrejas adventistas. E dessas 202, 139 igrejas adventistas participaram da Missão Caleb agora em janeiro. Ou seja, a grande maioria. Se você pode, se você trabalha na área da saúde, se você, enfim, corta cabelo, qual que é o seu dom? Se você pode fazer alguma coisa para contribuir com a juventude adventista, é simples. É só você procurar uma igreja adventista, geralmente janeiro ou julho, e você vai poder contribuir com seus talentos, com seus dons, conosco que estamos aqui na Igreja Adventista apenas liderando. A gente não está aqui para se aparecer, a gente está aqui realmente para oportunizar, para que as pessoas tenham acesso à melhor instrução, à melhor saúde, à melhor qualidade de vida, à melhor informação. É isso que a gente quer. Então, se você pode, geralmente nas igrejas adventistas, janeiro e julho, a gente promove, a gente anuncia, há uma inscrição que a gente faz para a gente poder comprar uma camisa para você que quer participar. E aí a gente vai todo mundo uniformizadinho, bonitinho, é bem legal, é bem organizado. Procura uma igreja adventista, fala com a gente ou manda uma mensagem para o doutor. Pode mandar. Que aí ele passa para a gente e a gente vai ter total alegria em poder te chamar, te convidar e te incluir nesse projeto para fazer o bem. Existem muitas pessoas que precisam ver Jesus na sua vida. E a gente vai levar Jesus através do seu dom, do seu talento, fazendo bem para as pessoas que tanto precisam. A gente tem que fazer essa diferença, né? Inclusive, doutor, se eu puder fazer um comentário aqui sobre isso. Obrigado, pastor. Claro, esses são os 2 grandes movimentos que nós temos normalmente como Caleb. Mas eu já queria te desafiar a ir na igreja antes, para que você já comece a perceber como que a igreja vai atuando na comunidade, quais são os serviços. Porque assim, tem gente passando fome todo dia. Sim. Tem gente com necessidade de médico todo dia. E a igreja precisa estar atuando todo dia.
Então, você que tem aí o seu dom, o seu talento e pode colocar à disposição da igreja, a igreja está de portas abertas para te receber. Procura uma igreja que esteja aí pertinho da sua casa, vai lá, veja como é que funcionam os ministérios ali dentro, veja onde você pode se integrar, porque com certeza em todos os movimentos que forem acontecendo, a gente já tem um grupo para ir lá e atuar, né? Esse grupo já vai sendo formado. Então não perca tempo não, vai lá. É verdade. Domingo agora foi prova disso. Sim. Nós não estamos em Missão Caleb, Sim. mas o pessoal da saúde, liderado pelo pastor Hudson, a presença do senhor, Isso. não era mês de Missão Caleb, mas a igreja não parou a missão, é um projeto social. Então o que o pastor Hudson disse é bem verdade. Se você pode, e se você quer colocar os seus talentos à disposição, existem feiras de saúde, movimentos como esse, que a gente faz, inclusive, fora da Missão Caleb. E geralmente tem sempre alguém interessado em promover esses movimentos para ajudar a comunidade também. Isso. E o pastor Léo, que trabalha justamente com essa área da comunicação, vai estar sempre comunicando, né? Utilizando as redes sociais, mandando pra gente, e a gente vai estar divulgando aí. Obrigado, porque doutor. eu sei que você que está em casa, você quer ajudar o próximo. Eu sei disso. Olha aí, ó. Eu também tenho isso, sabe? De ajudar o próximo. Os alunos do Dr. Mário. Isso, aí, nossos ó. estudantes de medicina, né? Nossos alunos da Universidade Federal do Sul da Bahia, essa universidade pública de qualidade e que está mudando a realidade já da vida de muita gente, participando de ações como essa, por exemplo. Legal. Estamos caminhando para o final, não é isso? Então eu queria deixar o pastor Hudson, né, para a gente falar perspectivas para o futuro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da sociedade. E aí, estamos aguardando Cristo chegar, né? Amém. Mas não estamos aguardando de braço cruzado, né? De forma alguma, doutor. Pode falar. Inclusive, assim, dentro desse âmbito social da Igreja Adventista, nós temos duas grandes agências. Normalmente, quando a gente ouve falar de uma guerra, de um terremoto, alguma coisa assim que provoca muitas mortes, destruição, sempre tem uma agência adventista que chega quase que em primeiro lugar. É chamada de ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então essa agência está sempre por lá, sempre ali cuidando desses necessitados. Eu falo dela com muito carinho, com muita paixão, porque a gente percebe a diferença que essa agência tem feito na vida de gente sofrida. Gente sofrida. A gente tem visto o que tem acontecido aí nesse último final de semana na nossa região sul e sudeste do Brasil. As chuvas alcançaram aí muitos lugares, muita gente morrendo. A gente sabe de relatos aí de algumas mortes no meio disso tudo. E a ADRA já está lá, atuando, né? É esse braço da igreja que ajuda nesse cuidado com aqueles que estão em momento de calamidade e de dificuldade. Então, a ADRA está aí. Ela é uma instituição à parte da Igreja Adventista, mas é um braço, né? E para a igreja local, nós temos uma outra agência, uma outra área de assistência que é chamada ASA, Assistência Social Adventista. Ela é de dentro da igreja. A nomenclatura é essa mesmo, né? Solidária Adventista. É não social, mas solidária adventista. Às vezes os nomes assim vão nos confundindo um pouquinho, né? Ela faz essa atuação junto com a comunidade, com distribuição de cesta básica, varal solidário. Nós vimos, por exemplo, nessa última feira que nós estivemos aí no domingo, que além da questão da saúde, existia ali uma mesa com várias peças de roupa para ir também ajudando a comunidade. A ASA também tem esse trabalho para acompanhar. E aí a gente aproveita para deixar um outro pedido aqui, né? A gente está falando de preparo para o fim, essa coisa toda, da necessidade do nosso próximo. Se você, por um acaso, tem roupas aí que estão boas, mas que você já não usa mais, que está guardada no seu armário, a gente faz um pedido encarecido para você, leva para uma das igrejas adventistas, porque a gente tem essa ação para distribuir essas roupas, distribuir alimentos. Olha, são inúmeras cestas básicas que são distribuídas para a comunidade. Isso vem de parceria, né? Gente da igreja, gente de fora da igreja, que tem ali alguma coisa e que vai doando, a gente vai formando aqueles kits, as igrejas vão distribuindo isso daí para atender higiene pessoal, alimentos, tudo isso é colocado nessa cesta. Então, se você tem alguma forma de apoiar esse ministério também, a gente conta com a sua colaboração. E a gente acredita, doutor, muito, 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 que a gente pode transformar, até o lema da ADRA, né? Mudando o mundo uma vida de cada vez. A gente acredita que, de alguma forma, a gente pode
e ajudando a melhorar a qualidade de vida. É claro que isso não muda, não tira da gente o foco que está no futuro, na esperança de ver Jesus voltar, da morada eterna, como religiosos que somos, né, dentro de uma comunidade cristã, a gente aguarda por esse momento. Mas, de fato, como o senhor disse, enquanto a gente aguarda, não adianta cruzar o braço, fingir que está tudo bem e estou me preparando para o céu e cada um que lute pela sua própria vida e no final vamos ver o que vai dar, não. A gente entende que a gente precisa cuidar, diminuir o sofrimento do outro, apoiar o outro em suas necessidades, por isso a gente abre a igreja, por isso a gente abre o coração, por isso a gente está na rua, por isso a gente está nos hospitais, nós temos uma rede de hospital adventista também, por isso a gente está no meio da educação, aonde tiver espaço, a igreja está tentando entrar para ser uma voz, não apenas de advertência, mas uma voz de carinho e de alento para pessoas que precisam e que estão passando por momentos de dificuldade. Então a gente acredita assim na volta de Jesus e acredita que vai ser logo, trabalhamos incessantemente para que seja o mais rápido possível, mas enquanto ele não vem, a gente vai continuar de braços abertos, de mãos estendidas, oferecendo à comunidade a atenção que ela precisa, o cuidado que ela necessita, acolhendo aqueles que também precisam da igreja de alguma forma. E a gente espera que com isso a gente consiga de fato fazer diferença nesse mundo que está cada dia tão frio. A gente fica assim espantado com as notícias, né? Cada dia o mundo está caminhando para uma vertente que nos parece ainda mais destrutiva, mas a igreja se levanta nesse momento para dizer existe esperança, tem chance, dá para a gente mudar, dá para a gente fazer a vida de pessoas melhores. Então a gente está lutando por isso daí. Muito bem. Pastor Léo, estamos caminhando para o final da conversa, do bate-papo, né? Mas repare, quem quiser saber mais sobre a Igreja Adventista, já foi falado que a Igreja Adventista está de portas abertas, né? Mas a pessoa que está em casa quer saber mais sobre a Igreja Adventista, qual que é a dica? Que legal. Olha, gente, tem 2 dicas pelo menos que são muito boas para você. Nós temos um site chamado encontreumaigreja.com. É só você digitar isso, encontreumaigreja.com, e você vai digitar o nome da sua cidade e ali esse site vai te mandar para as igrejas mais próximas de você, inclusive com foto da igreja, o horário dos cultos, e você pode procurar a igreja ali mais próxima de você e será bem atendido, bem acolhido. E aqui na nossa região, nós temos um Instagram chamado Adventistas Bahia Extremo Sul. Adventistas Bahia Extremo Sul. E nesse Instagram a gente coloca todos os nossos movimentos e também ali nós respondemos as mensagens que nos são enviadas por direct, orienta as pessoas, enviamos estudos bíblicos gratuitos. É só a pessoa fazer um contato e naturalmente vai ser muito fácil ela encontrar uma igreja adventista. Aqui em Teixeira são várias igrejas, mas uma mais próxima de você, da sua casa, que você com certeza vai ser bem recebido, bem acolhido ali. Faça isso, procure a igreja, ainda que você tenha uma outra religião, ou se você não tem religião nenhuma, vá lá, nós somos todos filhos de Deus e nós precisamos nos unir, porque esse mundo ele é cruel, ele vai de mal a pior e tem só uma solução, é a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vem, a gente tem que cuidar uns dos outros, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui não apenas para bater esse papo, nós estamos aqui para que você viva bem, é o tema desse podcast. E Jesus quer que você viva bem. Jesus fala que Ele quer que os seus filhos vivam e vivam com abundância. Então, enquanto Ele não vem, viva bem. Esse é o nosso convite. A gente quer cuidar de você como igreja também. Procure uma igreja mais próxima. O trocadilho ficou bom, né? Enquanto ele não vem, ficou viva ótimo, bem. Né? Ficou ótimo. Pois é, pessoal, eu conversei aqui com o pastor Hudson. Deus continue abençoando sua vida, viu, pastor? Obrigado. A gente tá junto, é porque precisar. Obrigado. Conversei aqui também com o pastor Léo Bernardes, né? Isso. Então, Deus também continue abençoando sua vida. Obrigado, doutor. E eles estão aqui porque o programa é o Viver Bem e a Igreja Adventista realmente tem me comovido. Eles têm feito bastante trabalho de cunho social, sabe? Então, realmente, procure conhecer os trabalhos sociais da Igreja Adventista, procure conhecer mais e venha se juntar na medida do possível, né? Sim. A esses trabalhos que você, cuidando do outro, Deus vai cuidar de você, tá certo? Até a próxima, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.